Opa, você tá bom, Nick aqui novamente falando. Queria primeiramente agradecer os comentários que estão surgindo. Tô achando interessante, cara. Responder os comentários tá sendo bem legal. Ano novo começando de forma nova, né? Mas enfim. Hoje eu vou falar sobre a ideia do indivíduo. Porque uma coisa engraçada quando você tem um canal, quando você vai desenvolvendo um canal no YouTube, é porque de algum jeito ele vai se modelando ao longo do tempo. Uma coisa que realmente eu reparei é eu trazer essa ideia, essa ideia não, né? Mas essa percepção do indivíduo em si foi algo que foi sendo construído ao longo do tempo, em função das coisas que eu ia falando, etc e tal. E aí eu comecei a trazer mais essa abordagem que tanto nos falta hoje. E existe a percepção do indivíduo e uma confusão com o tal do individualismo, ou aquela pessoa que é individualista. E eu acredito que isso tenha surgido de uma forma meio proposital, para que você não se reconheça como um indivíduo. Você acabe pensando mais de uma forma coletiva, e esse que é o grande problema. Entenda, eu sempre uso também a mesma ideia de que não existe um conjunto de xícaras sem uma xícara. E por que isso é importante? Tipo assim, não adianta você analisar o conjunto dos seres humanos sem você se entender. E quando você vai se entender, vão existir diversas nuances que por vezes você não está nem prestando atenção, porque você já entrou já no modo de operação que os outros lhe falam que é verdade. Mas o que é a verdade? Né? Para mim existe a tal da busca da verdade. Por quê? Isso não vem comigo. Jesus vem lá, eu sempre também trago aqui o meu modelo existencial. De alguma forma eu acredito que Jesus Cristo, tenha sido a explicação para o Pai, ou seja, para Deus, para o Criador. E ele vai lá e nos pede para buscarmos a verdade, e ela nos libertará. Então quando você começa a buscar a verdade, a pessoa que está buscando a verdade, no mínimo ela tem que saber o que é a verdade. E aí começa, olha como uma coisa leva a outra. Se você começa a se reconhecer como um indivíduo, de algum jeito você começou a buscar a verdade. E aí você começa a perguntar, tá, mas o que é a verdade? E porque eu posso te falar uma coisa, você considera verdade, o outro vai lá e te fala uma coisa que você considera verdade, mas se a gente estiver falando sobre o mesmo assunto e somos antagônicos, ou seja, temos compreensões contrárias sobre o mesmo assunto, qual dos dois está falando a verdade? Cara, no fundo não é o qual dos dois está falando a verdade, mas o que você assume como se fosse verdade. Porque você não pode atribuir como verdade algo que eu estou falando, que o outro está falando, mas sim aquilo que é a sua busca. E isso reflete você como um indivíduo. Por isso a importância de você se entender como indivíduo. Indivíduo significa aquele ser que é indivisível. Se eu morro aqui agora, ficou meu corpo, eu continuo sendo Nick? Quem sou eu? Essas perguntas que parecem ser tão idiotas, elas não são idiotas, cara. Elas são necessárias. Essas perguntas, elas eram realizadas no passado com maior seriedade do que são feitas hoje. Então se você tá aqui, na realidade, você tá me observando, e do nada eu morro, pá! Aí você vê meu corpo aqui. Aí eu tô parado. Eu continuo sendo Nick? Ou acabou? Se foi essa peça aqui. No caso, eu sou uma peça para essa história. Eu tenho uma função, você também tem uma função, mas você observa desse jeito? Tá, se aqui estou eu, você vê meu corpo, somente. O que é isso aqui? Só um corpo físico. Mas o meu espírito, ou seja, aquilo que transcende. Nesse momento, se eu fosse um ateu, ou seja, aquele que não acredita em Deus, que acredita somente no acaso, e aquelas considerações como um todo, eu basicamente teria terminado aqui. Mas se você tem uma compreensão desse mundo invisível, você se perguntaria, tá, pra onde que ele foi, o que aconteceu com ele aqui agora? Será que ele vai voltar pra falar alguma coisa do que ele falava antes? Será que ele vai vir reafirmar, ou vai encontrar uma outra coisa que ele estava falando? Isso aí já são as compreensões do que é você como indivíduo. Esse indivíduo não está relacionado a esse corpo físico, é uma passagem nesse corpo físico. Mas o que acontece depois? E melhor, o que aconteceu antes? Para você ter essas considerações, enquanto você está aqui, nesse processo de viver, que eu falo, aqui você não tem uma vida, por exemplo, aqui eu não tenho uma vida, eu tenho um processo de viver, a vida é somente nesse momento, quando
Por quê? O que vai acontecer? O que é aquilo que se diz verdade? Mas quais foram as minhas investigações ao longo desse período que eu tô aqui para pelo menos dar um melhor norte para quando eu me vá, quando eu me torne uma estrelinha, tal como você. São essas investigações, são essas buscas pela verdade que Jesus ele nos fala. Nós sempre temos que estar abertos assim, essas compreensões, e não fechados, porque se você fecha o seu limite existencial, como a maioria dos ateus, entenda, eu não critico os ateus por pensarem desse jeito, porque cada um está no seu processo de desenvolvimento intelectual. Intelectual, quando eu digo, está relacionado a intelectualidade e inteligência. Inteligência, para mim, é perceber o que é real. O que é real, essa realidade objetiva, ou seja, as coisas que estão ao nosso entorno, elas conversam. Eu vejo padrões entre elas. Tá? E esses padrões que existem, para mim, representam o real. Então eu tenho que fazer investigação sobre isso. Agora, se eu limito isso somente nesse momento que a minha existência está aqui, ou seja, enquanto eu, aparentemente estou vivo, sem considerar a minha origem para onde eu vou, eu reduzi a possibilidade de respostas. Infelizmente, um ateu acaba fazendo isso. E aí ele quer que todas as considerações durante esse processo de vida sejam verdadeiras. Não tem como, porque ele já limitou as respostas. Por isso que eu acabo discutindo necessariamente com essa ideia, não com o indivíduo. Pô. Cada ser humano tem a sua possibilidade de buscar a sua verdade e tá tudo bem. Eu já passei por esse processo de ateu também. Muito, muito pequenininho meu tempo. Porque não precisou muita coisa pra eu sair desse trend, né? Na realidade, enquanto eu estava ateu, na realidade eu estava revoltado com Deus. Porque, tipo assim, eu tinha respostas e eu não conseguia. Eu tinha perguntas, mas eu não conseguia as respostas. E eu fiquei revoltadinho. Como a maioria dos ateus acabou ficando. Eu fico revoltadinho! E por ficar revoltadinho, eu tive esse momento sim como ateu. Só que não demorou muito pra Deus, o Pai, de algum jeito, começar a responder aquelas perguntas que eu tinha. Que de alguma forma também, alguma maneira, eu venho trazer aqui pra você através dessas exposições. Então aqui eu tô tentando compartilhar. Estou compartilhando aquilo que ele me permitiu conhecer, para que não somente eu vença nesse caminho em sentido ao Pai, mas você também. Por isso que estou lhe convencendo, estou sendo totalmente claro. Tem gente hoje que fala convencimento. Não, mas ele está te convencendo. Que merda! Você vai atrás desse homem que está te convencendo? Como se convencer fosse algo ruim. Convencer é alguém que está vencendo e quer outras pessoas que vão junto com ela. Mas tem que ter essa apresentação de uma forma dialética, de uma forma retórica, com uma certa lógica, a base de tudo é uma certa lógica. Existe uma lógica. Gente, é engraçado, tipo assim, até tem um vídeo que eu falo assim, não tem lógica. Não tem lógica o que esse menino fala. Lógico que tem lógica. Cara, tudo tem lógica. A questão é que aquela lógica, ela é verdadeira, ela se aproxima da verdade. Eu estou apresentando aqui para você uma lógica. Lógica vem de logos, que vem de pensamento. Você tem pensamentos? Esses pensamentos parecem verdadeiros? Para mim, o que eu estou apresentando para você aqui, tirando do meu coração, junto com o meu raciocínio, enquanto Deus me permite conhecer algumas coisas, aqui é o que eu estou expondo para você. Então, para mim, isso tem lógica. Estou apresentando a minha lógica. Cada um possui a sua lógica, ok? Então, o que eu estou demonstrando para você de alguma forma aqui? O indivíduo. Esse ser indivisível. Por quê? Se eu sou indivisível, eu não sou dividido. Quando eu morro, eu ainda continuo existindo. Mas não da forma como antes. Então, se eu vou... acabei de morrer aqui. Eu continuo existindo, na minha lógica. Que eu estou tentando apresentar para você. Na lógica de um ateu, qualquer que seja, ou a maioria, não posso falar qualquer que seja, porque até existem muitas vertentes do que a gente acredita nesse aspecto de ateu, tá? Mas, supostamente nesse momento da morte, ele não tem mais logos, ele não tem mais pensamento, porque ele se foi. Então, essas considerações sobre o mundo anterior e posterior, você ouvir de um ateu é complicado. Porque se ele já limitou o sistema dele, possivelmente todo o processo de vida dele, em que ele tem aquelas considerações de verdade, elas já são implicadas nesse modelo limitado da sua origem, do seu futuro. Logo, o logos dele, o pensamento dele tem, para mim, mais possibilidades de mentiras ou enganos do que verdade em si. Porque não considero isso que a gente chama de mundo invisível. Enquanto você respira o ar que é invisível. Mas se você não respirar o ar, você morre. Aí vem um cientista, pega um potinho, pá, bota aí o ar,
Aprisionei o ar no potinho, vou fazer uma análise. Descobri que tem moléculas. Primeiro, você sabe como faz a máquina que analisa isso? Você conhece da teoria química por trás daquilo? Primeiro, você já entende o que é teoria? Você já se perguntou sobre isso, sobre essas coisas? E aí ele colocou aquilo ali tudo dentro de um potinho para fazer análise daquele ar. Mas ó, eu continuo respirando. Que bonito, hein? Então, a análise que ele fez, supostamente, ainda que seja verdade, tá? Se aproxime da verdade, ele analisou todo o ar em conjunto? Ou ele analisou somente aquilo que está no potinho? E outra, ele fez uma análise do visível ou do invisível? Enquanto o ar que você respira, será que você só respira isso que eles chamam de moléculas, de átomos? Engraçado, né? Você é um ser indivisível. Você é um indivíduo. O átomo também. Olha que interessante. O átomo. Que seria também uma partícula indivisível. Pelo nome, a etimologia da palavra átomo seria isso. Mas só que o próprio átomo já foi rachado em diversas partes. Mas peraí, porra. Se átomo também é aquela partícula que ela não tem partição, que ela não se divide, que também... É engraçado, indivíduo e átomo supostamente seriam nomes parecidos, tá? Mas eu tô falando que você como indivíduo, você ser humano, você esse ser que foi criado pelo próprio pai, tá? Mas o átomo, que é essa observação de um ateuzinho lá no passado, mas enfim. Aí ele fala que chega um momento que você tem uma partícula que ela é indivisível, que seria o átomo. Interessante, hein? Aí do nada, o cientista moderno ele começa a quebrar o átomo. Mas ela não era indivisível? Oh meu Deus, hoje já temos até quarks. Tudo teoria. Você já buscou e começou a ver que isso tudo é teoria? Engraçado, muitas vezes a gente acredita em coisas que chegam até a gente como se fossem verdade, porque teorias foram colocadas como se fossem realmente expressões do mundo real. Mas são teorias humanas. E essa complicação, porque ainda que com tudo isso acontecendo, você continua sendo um ser indivisível. Não na cabeça de um ateu, mas na sua cabeça. Se você prestar atenção, você, caraca, meu, de onde que eu vim, para onde que eu vou, por que eu tô aqui? Quando me for, eu só deixei esse corpo físico. Aí você, isso é impossível. Não tem como você provar isso. Como que você prova? Como que eu provo? Eu preciso provar para alguém? Tá vendo a importância dessa coisa do indivíduo? Cara, toda busca pela verdade reside em respostas que vão estar basicamente com você. Aqui eu tô compartilhando. De uma certa forma eu tô sendo crítico. Espero que eu não esteja sendo duro com alguns, porque tem umas pessoas que somente a mensagem compartilhada já possui uma certa dureza, que elas não conseguem aceitar e começam a se sentir revoltadas. Mas enfim, espero que não esteja sendo duro. Isso é totalmente diferente de ser individualista. Ou individualismo. Porque uma coisa é você se reconhecer como indivíduo. A outra coisa é você usar essa ideia da individualidade para agir contra outras pessoas. Isso é totalmente diferente. E aí o que você observa no mundo moderno é aquela pessoa que de algum jeito ela se acha sozinha, ela de algum jeito ela tem poder na mão, ela tem um controle sobre uma massa, ela é individualista, ou quiçá acredita em alguns indivíduos ao entorno dela, e ela vai usar esse poder que ela tem na mão contra aqueles que não têm a percepção de si, que são indivíduos. Olha que contraditório a ideia do indivíduo com essa coisa, esses conceitos que a gente fala que é individualismo, que é o individualista, que usam percepções coletivas para se desfazer dos indivíduos. E o pior, com essas percepções coletivas que fazem com que o indivíduo nunca se descubra. Então você já viu assim, nossa, você, no universo, você é somente um grãozinho de areia. Aí você, porra, eu sou um merda. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Porque eu sou só um grãozinho de areia, eu não tenho uma importância. Eu até comentei também isso, acho que nos últimos vídeos, que é tipo assim, a pessoa fala que ninguém é insubstituível. Aí eu comento lá, mentira, porque todos nós somos especiais para aquele que nos criou. Então, para ele, para o Deus, para o Pai,
qual Jesus fala, nós somos especiais, então realmente somos insubstituíveis. Mas se você for trabalhar ali pro seu Manel da padaria, se for trabalhar, sei lá, pro Richard, gerente de uma empresa multinacional, alguma coisa do gênero assim, ele facilmente substitui, porque a sua função é uma função materialista, cara, uma função ali que está expressa para a sociedade como tal. E aí você vai ser facilmente substituído. É igual aquela pessoa que antigamente era digitadora. Ah, eu sou digitadora. Me manda aí um documento aí, eu digito rapidão pra você aqui. Essa pessoa foi substituída, principalmente hoje no mundo onde você tem inteligência artificial. Você vai lá, pá, tira uma fotinha. Por favor, Iá, chatinho, vai lá, transcreve pra mim. Ih, acabou. Aquelas profissões se acabaram. Elas são substituíveis? São, mas e pra Deus? Não. Para Deus aquela pessoa continua sendo especial, tal como ela foi no momento da criação dela. E aí quando você observa que essa pessoa ela entra num processo de depressão, por quê? Porque muitas vezes o modelo existencial dela, ou seja, a forma como ela se enxerga, é limitada, porque colocaram na cabeça dela que ela é apenas um grãozinho de areia, e tem muitas vertentes que acabam colocando isso na cabeça da pessoa, ela acaba se achando um merda. E essa pessoa entra num processo de depressão, que começa, em função disso, a se ferrar fisicamente, já se ferrou mentalmente, né? Só que aí o físico começa a se fuder. E aí, ao longo do tempo, o mental começa a piorar. E aí começa a desestruturar a família dela, se é que ela tem família. E aí quando vê, aquela pessoa não demora muito tempo. Principalmente no mundo de hoje, onde as confusões mentais, ou seja, as confusões desses espíritos, quando eu falo mental, vem de mens vem de espírito, e espírito está relacionado a esse indivíduo que transcende esse corpo físico. Então essa confusão mental, ou seja, esse distúrbio mental que ela está passando, é em função de uma percepção coletiva que está vindo de uma galera que é individualista e acredita no individualismo, se usa disso disfarçadamente, criando percepções coletivas, trazendo para o indivíduo, fazendo com que ele não acredite em si. É isso que está acontecendo. E é isso que a gente está vivendo todos os dias. Mas como que eu melhoro isso? Como que eu soluciono isso? Primeira coisa, você se entender como indivíduo. Você consegue fazer isso porque existem pessoas que não conseguem se ver como indivíduos. Se você for observar, eu aqui gravei um vídeo que era a verdade que todos os ateus... eu acho que é a verdade que todos os ateus... esqueci aqui o nome. Peraí, deixa eu falar pra você aqui agora. Um minutinho. Falei aqui... A verdade que todo ateu precisa ouvir depois de ter raiva. Ele é um vídeo comentário em cima de outro comentário. Que é em cima de outro comentário. E cara, esse vídeo foi incrível. Eu gravei ele na passagem do ano de 2025 para 2026. E eu tinha uma certa hipótese. E que de algum jeito se confirma. Que tipo assim, na passagem do ano, você que é uma pessoa que se reconhece como indivíduo, você que de algum jeito estruturou a sua família... Né? Que você tem preocupações com, cara, vamos falar assim, simbolicamente, você tem amor ao próximo, você faz o melhor que você pode, porra, que legal, show de bola, cara. Em geral, na passagem do ano, muitas vezes você não vai se preocupar em ver vídeos no YouTube, porque você vai estar focado com a sua família, você vai estar fazendo outras coisas, você vai estar, sei lá, você vai estar queimando uma carninha, vai estar se divertindo de outro jeito. E eu tinha uma hipótese que muitas pessoas que não têm isso nesse momento, elas vão ficar mais focadas no YouTube e desejosas de ver vídeos que de algum jeito ela possa criticar, possa estar agindo naquele momento enquanto o outro tá lá soltando fogos, ainda que a gente saiba que hoje no Brasil é proibido, né? Mas tá queimando a carninha, tá ouvindo um pagodinho, tá fazendo uma coisa, entre aspas, sadia, mentalmente. E cara, papum, você acredita que foi engraçado? Porque, cara, esse vídeo aqui, ele meio que deu uma explodidinha no meu canal, porque essa galera ficou revoltada com o título. E como elas não tinham nada pra fazer na passagem de ano, muitas delas vieram criticar a porra do vídeo. E aí constato essa hipótese, que tipo assim, o ateu ele tá muitas vezes, eu não tô falando todos, tá? Sempre eu trago aqui, eu não tenho nada contra ateus, é uma percepção individual, você tem o seu livre-arbítrio, mas eu tô falando uma parcela dessa galera realmente tá meio perdida. E por estar meio perdida, elas precisam entrar em contato com alguém. Mas só que por a forma delas pensarem, não tô falando todos, lembra disso, tá? Tô falando de alguns.
ateus, tá? Tem muito respeito à percepção, modelo essencial de cada um. Eu gosto de tocar ideia sobre cada um, mas eu tô falando aqueles que de algum jeito querem ser agressivos e acabaram vindo aqui no canal. E aí foi interessante, porque quando eu observei, a galera veio pra fazer um comentário justamente nessa parte da passagem, cara. Cara, é um vídeo que eu achei que nem teria muitas visualizações. A parada é um dos que tá crescendo no meu canal aqui, só porque eu falei alguma coisa que o ateu precisava ouvir. E ainda foi um comentário, depois dele ter raiva. E aí a galera vem com raiva. Eu não tô falando todos também, todos os comentários. Graças a Deus, alguns passaram aqui que foram magníficos. Mas tô falando uma outra parcela que eu vim acabando comentando. Quando você observa isso, essa galera tá perdida. E essa galera tá perdida em função do quê? Desse pensamento coletivo que eu tenho falado. Onde elas assumiram, elas não estão buscando o quê? A verdade. Elas estão limitadas. Você, como um indivíduo, é necessário você buscar a verdade. Então começa tudo por aí. Você primeiro busca a verdade. Você começa a se entender. Pessoas que realmente se reconhecem como indivíduos. Existem aquelas pessoas que não acreditam em si. E tem comentários, por isso que eu tô falando desse vídeo, porque dentro desse vídeo em específico existem pessoas, algumas pessoas ali que de fato não acreditam em si. Na sua própria existência. Então, se você hoje, você já começa assim, cara, eu existo, eu tenho que me achar, eu tenho que entender o que está acontecendo com o meu entorno. Já sabe que você já está numa vantagem. Porque tem pessoas que acreditam que não existem. Olha que vantagem que você já tá. Ainda que você já com toda a complicação mental na sua cabeça. Você assume isso, você consegue entender isso. Mas se você já consegue entender que você existe e que de uma jaqueira sai uma jaca e que nenhuma mulher conseguiu parir um elefante, você consegue observar padrões na natureza, coisas do seu entorno, ainda que você venha saber como que você explica, pode ter certeza que você está melhor que elas. Enfim, eu acho que eu, de algum jeito eu trouxe uma forma de explicar para você sobre o que é indivíduo, individualismo, ser individualista, essa percepção do coletivo que muito coordena os indivíduos hoje, fazendo com que eles não acreditem em si, que eles existem, e que sim, que você está melhor que essas pessoas que muitas vezes se negam. Espero que de algum jeito tenha ajudado. Se você gostou, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário, caminha comigo nesse canal. Até a próxima.